Vamos lá. Primeiro a gente respira fundo e acumula paciência e paz de espírito interior, porque se a gente acumular força, a gente mata um. Como vocês devem ter visto nas notícias, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, aquele bolsonarista de carteirinha, o deputado federal mais bem votado do Brasil e tudo mais, que só mostra como que o brasileiro não tem conscientização política, precisa de mais informações, ele aproveitou a tribuna no Dia da Mulher para fazer uma declaração completamente ridícula e completamente digna de vergonha alheia, onde ele coloca uma peruca e faz seu típico discurso ridicularizando as pessoas trans. Bom, nada mais é de se esperar, nada menos desse sujeito, né, que é típico dele, da laia dele. Se vocês estiverem ouvindo um barulho de fundo, é meu ventilador ligado, tá? Porque tá fazendo bastante calor aqui na minha cidade, aí eu preciso do ventilador ligado. Fazer esse tipo de discurso, e não é por falta de conhecimento, porque ele já participou de uma live com a Michelle, do canal As Travas da Vida, que eu vou deixar, eu vou ver se deixo aqui nos cards, para vocês assistirem. E... bom, nessa live, ele recebeu muitas informações que não corroboram com os posicionamentos, muitos posicionamentos que ele levantou, e ele literalmente jogou tudo no lixo. Ou seja, o problema dessa pessoa não é ignorância, é mau caratismo mesmo. Bom, mas enfim, como eu não posso deixar isso barato, eu venho aqui trazer uma resposta, porque eu sou treteiro mesmo, eu coloco minha cara a tapa mesmo, porque sempre que eu tiver liberdade de expressão para poder falar e defender os interesses das minorias, eu vou falar, mas eu vou falar embasado na ciência, porque a ciência não é dogmática, a ciência não é binária e ela não se baseia apenas naquele recortezinho específico que as pessoas pegam para negar e ridicularizar outras existências, mesmo que essas existências sejam totalmente corroboradas pela ciência, e eu vou falar a respeito disso. Eu vou pegar os principais pontos da fala do Nicolas e vou ressaltar aqui. Eu tô aqui com a minha colinha aqui, né, com as informações para eu falar no vídeo de hoje. Eu não vou falar nesse vídeo sobre a ciência, a biologia, as descobertas científicas, biológicas por trás da identidade trans, tá? Porque eu já cansei de falar disso, falei disso, há muito tempo, já tenho falado disso há muito tempo no meu canal, inclusive eu vou deixar aqui nos cards os vídeos que eu falo sobre essa temática. Acho que eu vou deixar só o mais recente, porque os cards têm um limite de vídeos e tem muitos vídeos que eu quero colocar aqui, então eu vou colocar só o mais recente, porque o mais recente, no caso, tem o primeiro vídeo já nesses cards, aí vocês vão de link de um para outro. E aí, se vocês quiserem absorver essas informações, tem muitos artigos científicos que eu menciono, todos estão linkados na descrição e nos comentários fixados para quem quiser ler na íntegra. E também aproveitem para fazer suas próprias pesquisas, mas enfim, tem muita base biológica comprovada na transexualidade. Transexualidade não é uma escolha, não é uma opção pessoal, é uma condição neurológica, tal como autismo, TDAH, TOC, dislexia. Inclusive, autismo e TDAH, existe uma correlação muito forte entre essas duas condições, autismo e TDAH, e a disforia de gênero, que é o principal transtorno psíquico que marca a transexualidade. E muitos estudos científicos, estudos de neuroanatomia, estudando a anatomia cerebral de pessoas trans, inclusive pré-hormonoterapia, antes da hormonoterapia, antes das pessoas iniciarem a hormonoterapia, já observando diferenças expressivas na sua anatomia cerebral e na funcionalidade também, logo diferenças que não são consequência de uma hormonoterapia, porque são observadas antes, e logo tendo observações de mosaicos cerebrais diferentes nas pessoas trans que explicam a sua identificação, além de observações de genes relacionados, estudos por genes, análise do genoma de pessoas trans e estudos sobre causas hormonais, marcas no corpo dessas pessoas relacionadas que demonstram diferenças nas flutuações hormonais durante a gestação, como o ratio 2D4D, que é a razão de tamanho entre esses dois dedos da mão, que é definida pelos níveis de andrógenos que nós somos expostos na vida intrauterina.
E também diferenças epigenéticas, como a metilação do DNA, que em pessoas trans se mostra diferente de pessoas cis, mesmo antes delas iniciarem a hormonoterapia. Enfim, tem muita biologia na transexualidade. Transexualidade não é uma escolha. Nenhuma pessoa trans acorda numa bela manhã de domingo, abre a janela, vê o sol nascendo e fala: nossa, que belo dia para ser homem ou mulher. Não, isso não acontece, tá bom? E aí o Nicolas ele vem sempre com essa relativização de diminuir a condição de pessoa trans a um mero sentimento, uma mera vontade própria, o que não é. E para ele e para todas essas pessoas que reduzem a condição de pessoa trans a um mero sentimento, eu tenho um convite para vocês. Eu estou convidando todos vocês a irmos juntos num hospital, num posto de saúde, em qualquer lugar que tenha uma máquina de ressonância magnética, para fazermos uma varredura do cérebro de vocês que dizem que estão se sentindo mulher hoje, com a intenção de ridicularizar a transexualidade, para vermos se as diferenças, as inúmeras diferenças estruturais e funcionais que foram observadas nos estudos de neuroanatomia das pessoas trans se mostram nos seus cérebros. Primeiramente, a descoberta mais impressionante seria se tivesse um cérebro dentro dessas calotas cranianas, né? A gente vê se tem essas diferenças observadas em estudos com pessoas trans no cérebro de vocês. Se tiverem, eu fico quieto. Se não tiverem, chill. Calados são poetas, ok? Ok. Falando isso, beleza. Aí o Nicolas, ele sempre vem com esse discurso de querer relativizar as assinaturas por conta de cariótipo, ignorar as vivências intersexos e tudo mais. Quando ele falou, quando eu parabenizei as mulheres XX, no caso ele queria dizer mulheres cisgêneras, não é? Eu queria falar uma coisa pra você, Nicolas. E essa mulher aqui? Você pode jogar no Google, mulher trans com genética cis. É um caso de uma pessoa intersexo, que o estado intersexo é chamado de síndrome de La Chapelle, ou síndrome do homem XX, que é uma pessoa que cromossomicamente é 46XX, mas nasce com o genital externo masculino, com o famigerado pênis, por isso o homem XX. A variação da anatomia sexual humana é essa, que tem por norma identidade de gênero masculina, ou seja, a massiva maioria das pessoas com essa variação de anatomia sexual se identificam enquanto homens, mas isso não aconteceu com essa pessoa. Essa pessoa possui identidade de gênero feminina, é uma mulher trans, que fez a transição do fenótipo masculino que ela teve no nascimento para o fenótipo feminino que agora está em consonância com o seu cariótipo. É o caso de uma mulher trans que é XX, mesmo sendo trans. E aí você provavelmente deve estar falando, não, mas isso é exceção, não sei o quê. Ué, meu filho, vamos tentar ser minimamente coerentes, não é? Pessoas intersexos existem em uma proporção de 1,7% da população mundial, considerando todos os estados intersexuais, que são mais de 40. Ou seja, não é uma coisa tão rara assim. É fora da norma? É, concordo. Mas não é uma coisa totalmente ignorável, principalmente levando em consideração que é tão comum quanto você ser ruivo, por exemplo, ou você ter olhos verdes, você ser louro, natural no caso. E a gente desconsidera ruivos e louros? Não desconsidera. Agora, pessoas trans existem entre 0,5% e 1,2% da população mundial. Ou seja, é muito mais raro. Não faz sentido você desconsiderar as vivências intersexos pelo fator raridade, ao mesmo tempo que você joga todo um discurso de ódio e de ridicularização para cima das pessoas trans, não desconsiderando elas da mesma forma, sendo que elas são mais raras ainda. Não faz o menor sentido. Vamos tentar ser minimamente coerentes, tá bom? Falando tudo isso, essas questões mais de classificação e tudo mais, eu queria ressaltar os assuntos. O primeiro assunto que eu queria ressaltar é sobre banheiros, que seria um ponto que o Nicolas tocou, que é a questão do direito do acesso de pessoas trans a banheiros que condizem com suas identidades de gênero, e a questão da privacidade das mulheres, meninas e tudo mais. Eu não sei porque as pessoas elas ficam tão abeluladas com isso. Elas estão sempre querendo fazer como se pessoas trans fossem todos potenciais abusadores e essa concessão fosse abrir brecha para predadores e tudo mais, o que é tudo pânico moral, gente, não faz o menor sentido. Um relatório da CNN de 2018, se eu não me engano, fez uma coletiva da CNN dos Estados Unidos, fez
uma série de entrevistas a várias agências de segurança pública de vários estados dos Estados Unidos que tinham esse direito de pessoas trans ao acesso a banheiros públicos, vestiários públicos que condizem com suas respectivas identidades de gênero, e nenhum deles observou um aumento na incidência de violência pública nesses estabelecimentos decorrente desse direito. Não tem. É teoria da conspiração e pânico moral. Podem ser que tenham casos isolados. Eu não nego que tenham. Podem apresentar casos isolados e tudo mais. Só que esses casos isolados, eles devem ser investigados, apurados e os respectivos criminosos responsáveis por esses casos isolados punidos, e não esses casos serem pegos, elevados à 15ª potência e utilizados para marginalizar, generalizar e discriminar uma população que já é mais do que suficientemente descriminalizada. Não faz o menor sentido. Eu não posso pegar casos isolados de pessoas negras que abusaram sexualmente de pessoas brancas em banheiros públicos para dizer que toda pessoa negra é uma abusadora em potencial e que deveriam ser segregadas, criar banheiros só para negros. Não posso. Vou levar meia dúzia de tapas na cara se eu fizer isso. Merecidamente, vale dizer. Mas enfim, falando por isso, que a direita e a mídia também, que só demonstra, só apresenta e hipervaloriza esses casos de pessoas trans que abusam sexualmente de pessoas cis, eu gostaria de trazer aqui um contraponto, mostrar o outro lado com estudos científicos que a academia nos apresenta sobre o que seria o outro lado. O primeiro estudo é um estudo da American Association of Pediatrics, que ele analisou um contingente de mais de 3.000 jovens gênero diversos, tanto transgêneros como não binários, que representavam todos os Estados Unidos, e eles basicamente fizeram uma análise sobre a incidência de abuso sexual nessa população, que essa população sofre. Esses jovens trans e não binários sofrem abuso sexual em contexto de banheiros e vestiários nas escolas. E também analisou as restrições desses jovens de terem acesso a banheiros e vestiários que condizem com suas respectivas identidades de gênero, como sendo ou não potenciais fatores de agravamento desse risco desses jovens serem vítimas de abuso sexual. O estudo ele tem um resumo em vídeo no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, então qualquer coisa vocês podem assistir ou ler o próprio estudo, não sei, façam como vocês preferirem. Mas enfim, no texto do estudo não fala, mas no resumo em vídeo fala que a média de abuso sexual geral entre os jovens dos Estados Unidos, nas escolas no caso, é 10%, ou seja, cerca de 10% dos jovens dos Estados Unidos nas escolas já sofreram algum tipo de instância de abuso sexual. E também fala que abuso sexual na infância e adolescência está associado a diversos problemas de aprendizagem, ansiedade, depressão, distúrbios alimentares e tudo mais. Agora falando dos dados do estudo. Começando pelo contexto mais liberal, de escolas que concedem a esses jovens transgêneros e não binários o direito ao acesso a frequentarem banheiros, vestiários que condizem com suas respectivas identidades de gênero, as incidências foram as seguintes. Para as meninas trans, cerca de 19% delas foram agredidas sexualmente. A incidência. Ou risco, não sei. O que significa que, por essas meninas trans terem o direito concedido pela escola de frequentarem banheiros e vestiários que condizem com suas respectivas identidades de gênero, e elas, nesses contextos, 19% delas são abusadas sexualmente, são vítimas de abuso sexual, nesses contextos, em banheiros e vestiários das escolas, significa o quê? Que são meninas cisgêneras ou não transgêneras abusando sexualmente dessas meninas transgêneras. E por que a mídia não mostra isso? Por que a mídia só mostra o contrário? Quando a menina trans abusa da menina cis, não o contrário. Por quê? Eu acredito que seja justamente para pintar uma imagem equivocada das pessoas trans como sendo todas promíscuas, todas abusadoras em potencial e tudo mais, porque eu não consigo ver outra razão. Para mim seria muito melhor se a mídia mostrasse, mas enfim. Entre os meninos trans, lembrando que meninas trans são aquelas transicionadas do masculino para o feminino. Entre os meninos trans, que são aqueles transicionados do feminino para o masculino, a incidência é de 27%.
Entre os jovens não binários designados homens de nascimento, a incidência é 18%. E entre os jovens não binários designados mulheres de nascimento, a incidência é 27%, a mesma que os meninos trans. Agora, passando para o contexto conservador, que não concede a esses jovens o direito desse acesso a banheiros e vestiários e tudo mais, a gente vê outros dados. Com exceção dos jovens não binários designados homens de nascimento, que apresentaram uma redução de 18% no valor anterior em relação ao risco de sofrerem abuso sexual, ou seja, passou de 18% para 14%, menor, mas ainda assim acima da média. Com exceção desses, todos os outros grupos apresentaram aumento no risco de sofrerem abuso sexual. Todos, sendo disparado o grupo que mais apresentou aumento, as meninas trans, as transicionadas do masculino para o feminino, que apresentaram um aumento de estarrecedores 149% no risco, seguidos pelos jovens não binários designados mulheres de nascimento, com 42% de acréscimo nesse risco, e os meninos trans com 26% nesse risco. O que esse estudo nos apresenta é o seguinte: existe uma incidência de vitimização de violência sexual entre os jovens, crianças, adolescentes, enfim, gêneros diversos, trans, não binários, enfim, significativamente superior à média. Obviamente que pessoas cisgêneras abusam dessas pessoas. A mídia não mostra isso, a direita conservadora, bolsonarista, não quer que a gente veja isso, e relativizam, sempre falam que é o contrário, que as pessoas trans que abusam muito, que abrem brecha para abuso, não sei o que obviamente não é o caso, né, porque pessoas trans representam uma parcela muito pequena da população. O maior estudo até o presente momento encontrou uma presença de cerca de 1,8% na população de estudantes dos Estados Unidos, ou seja, uma população muito pequena para que a incidência de jovens cisgêneros que alguma vez já foram abusados sexualmente por um jovem de gênero diverso seja sequer perto de 10%, né? Porque não tem como, uma minoria tão pequena como essa não pode dominar uma maioria desse jeito. Agora, uma maioria dominando uma minoria é muito mais fácil e ninguém faz nada. Não se pensa em políticas públicas, não se pensa em conscientização do bem-estar dos jovens gênero diverso nas escolas. Esses dados são dos Estados Unidos, mas eles certamente também devem refletir muito a realidade no Brasil. Primeiro porque o Brasil é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos em muitos pontos. Segundo porque uma pesquisa de 2016 mostrou que entre os jovens LGBTs, não só trans, a incidência de bullying e assédio verbal nas escolas pelas suas respectivas identidades de gênero e orientação sexual, ou seja, identidade de gênero e orientação sexual são os motivadores desse bullying e assédio verbal, é 73%. E 37% desses jovens LGBTs são vítimas de agressões físicas por conta disso. Então eu não duvido que esses dados reflitam a realidade no Brasil ou até mais. Não é difícil. Sem falar na taxa de evasão escolar, né? Entre jovens trans a taxa de evasão escolar é gigantesca, cerca de 84% por conta das violências, abandono familiar, que são expulsos de casa por cerca de 13 anos de idade, e ninguém pensa em políticas públicas para essa população, para que essa população consiga se manter na escola, na educação. Apenas 0,1% dos estudantes universitários são trans. Vocês percebem o que é isso? É muito pouco, é uma desigualdade gigantesca e ninguém pensa em políticas públicas para isso. Muito pelo contrário, se escondem essa realidade e ficam querendo pintar uma imagem das pessoas trans como inimigas do bem-estar social, o que não são, nunca foram. Enfim, além disso também tem outro estudo que eu vou apresentar aqui. Esse estudo é do Williams Institute, que ele relata sobre as incidências de agressões físicas de pessoas transgêneras adultas em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, e é um estudo de 2013. E quais foram os dados numéricos dos estudos? Tem outras informações em escrito que não falam de dados numéricos, que é tipo um resumo antes de apresentar os dados numéricos, mas eu vou ler aqui só os dados numéricos para vocês, tá? Cerca de 18% dos entrevistados tiveram acesso negado, ou seja, não foram permitidos a eles acessarem
os banheiros e vestiários que condizem com suas respectivas identidades de gênero, sendo que cerca de 25% desses negros ou afro-americanos e 18% brancos, ou seja, também tem um componente racial aí dentro. Cerca de 68% sofreram pelo menos uma instância de assédio verbal, seja de provocação, de assédio sexual, de bullying e tudo mais, agressão verbal, xingar, enfim, dos quais 87% eram negros ou afro-americanos e 63% brancos, e cerca de 9% dos entrevistados alguma instância de agressão física, o que obviamente também deve incluir agressão sexual. Ou seja, existe uma incidência muito grande de vitimização de pessoas trans. Valeu, mano. Existe uma incidência muito grande de vitimização de pessoas trans em banheiros públicos, onde essas pessoas são vítimas de agressões de todos os tipos, incluindo agressão sexual, subindo significativamente as médias. E ao invés das pessoas se alienarem para essa realidade e pensarem em políticas públicas para pensar no bem-estar dessa população, não. A gente vê as pessoas ignorando essa realidade e deputados como o Nicolas Ferreira aí, literalmente querendo pintar uma imagem equivocada das pessoas trans como base e perigos para o bem-estar social, como se as pessoas trans representassem um mal para a sociedade e não como se a sociedade fosse um mal para elas, como é o que mostra os dados. E não só isso, gente, também existem outros dados. Por exemplo, tem um estudo que eu deixo aqui de referência sobre acesso negado a banheiro e saúde mental entre a população gênero diversa jovem, transbinários e não binários, que encontrou que a incidência de acesso negado de pessoas trans a banheiros e vestiários que condizem com suas respectivas identidades de gênero é muito grande, e que isso está ligado a efeitos mentais adversos, incluindo aumento na incidência de ideação suicida. Você provavelmente deve pensar, mas está se citando por causa de banheiro, que besteira. Gente, é só você tentar se colocar no lugar dela. Eu mesmo, quando era criança, quando eu ia pro shopping com meus pais e tudo mais, eu quase nunca ia no banheiro masculino, porque eu ia principalmente com a minha mãe, ou meu pai estava ocupado fazendo outra coisa. Aí a minha mãe me levava no banheiro e ela não queria que eu entrasse no banheiro masculino sozinho, porque ela achava que eu podia ser sequestrado, agredido, abusado, enfim. Então ela me levava pro banheiro feminino, mas eu sempre tinha uma relutância muito forte, porque sabe o senso de não pertencimento, de que você não pertence àquele lugar? Então, é exatamente isso o que uma pessoa trans sente, só que com a força muito maior, por conta da negação e tudo mais, porque você dizer que o corpo daquela pessoa não pertence àquele lugar é uma negação à individualidade da pessoa. É exatamente isso, eu entendi. Obviamente que eu não sinto da mesma forma que uma pessoa trans sentia, mas é para vocês entenderem, né? Não só por esse aspecto, mas por tantos outros aspectos, tem várias incidências de problemas de saúde mental na população trans por conta do preconceito, estigmas, paradigmas e tudo mais, e ninguém faz nada para isso. A gente não vê dados como esse sendo apresentados para se pensar nessas questões. A gente só vê as pessoas escondendo esses dados e ridicularizando a comunidade trans, como é o caso do Nicolas Ferreira, com esse discurso completamente infeliz e repugnante. Voltei. Vamos acabar logo de uma vez com essa agonia, né? Enfim. Agora, o próximo ponto que eu vou salientar nessa parte aqui é sobre a fala do Nicolas sobre os esportes. E apesar de eu fazer uma crítica à fala do Nicolas sobre o que ele disse, aqui eu não vou ser 100% conivente com o dito de alguns membros da comunidade não, tá? Aqui eu vou fazer crítica para ambos os lados, porque aqui eu vejo que poucas pessoas realmente estão certas, embora eu traga aqui alguns estudos que corroborem e tudo mais, mas vou trazer perspectivas de todos os lados. Eu posso tossir um pouquinho porque eu estou um pouco gripado, mas nada demais não. Tô vivo, tá ótimo. De fato, como o Nicolas falou, existem diferenças físicas, biológicas entre machos e fêmeas, né? Entre pessoas de sexo masculino típico e pessoas de sexo feminino típico. Por isso que os esportes são segregados por sexo.
é uma questão de lógica. Mas é importante deixar claro que existem diferenças físicas de capacidade entre praticamente todos os setores da sociedade. Isso não é uma coisa específica de sexo. Ainda dentro do sexo, a gente tem as pessoas intersexuais por diferenças hormonais e tudo mais, que possuem vantagens, mulheres que naturalmente produzem testosterona em quantidades muito mais altas, que possuem vantagem em relação aos que não produzem, homens que produzem testosterona em menor quantidade, às vezes até produzem estrogênio mais alto, e isso faz eles ficarem com desvantagem em relação aos homens que não têm esse mesmo nível. Fora ainda da questão do sexo, a gente tem as questões raciais, que existem diferenças na densidade óssea, densidade muscular, altura e tudo mais entre pessoas brancas e negras, diferenças étnicas, além de outros grupos étnicos. Eu vou deixar aqui algumas referências. E o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte: a base dos esportes é a injustiça. Sempre vai ter injustiça, independente das segregações que a gente fizer nos esportes, porque o ser humano naturalmente é diverso do ponto de vista físico. Do psicológico nem se fala, mas como esportes o que importa realmente é a questão física, aqui eu falo do ponto de vista físico. Então, a gente pode segregar o quanto quiser, que a gente nunca vai conseguir atingir a justiça plena por conta disso, porque sempre vão existir pessoas que possuem vantagens em relação a outras. E o que realmente tem uma crítica aqui a levantar, as pessoas só falam de segregação nos esportes quando o assunto é as pessoas trans. Ninguém fala de segregação racial para a gente ver mais pessoas brancas campeãs mundiais de corrida e mais pessoas negras campeãs mundiais de natação. Que se você já jogou campeões mundiais corridas no Google Images, você vê que a massiva maioria das fotos são de atletas negros, e campeões mundiais na natação, que a massiva maioria das pessoas das fotos são de atletas brancos, indicando que sim, as diferenças físicas por raça têm um impacto nos resultados dos esportes. Poucas pessoas também falam sobre a segregação de atletas intersexos, falando que não deveriam nem ser obrigados a diminuir os seus hormônios, porque seria uma diferença biológica, sendo que identidade de gênero também é biológico, como já acabei de falar, só que biológico do ponto de vista psíquico, né, neuropsíquico, não é uma biologia física. Mas ainda assim, então se a gente vai argumentar do ponto de vista da biologia, também deveria valer. Mas enfim, a crítica que eu faço nessa parte aqui é justamente essa. As pessoas falam de segregação, mas só quando lhes convém, principalmente as mais conservadoras. Então, de certa forma, sim, tem uma transfobia aí dentro. Por quê? Porque tem muitos motivos para segregar diversos grupos, mas só escolhe um. Até mesmo o grupo de mulheres trans que não passaram pela puberdade do seu sexo natal, seja por bloqueio puberal ou porque tiveram alguma disfunção hormonal que impediu elas de passarem pela puberdade, como a Tiesa, por exemplo, elas induziram logo depois uma hormonoterapia cruzada feminina e logo tiveram um desenvolvimento feminino sem estímulo da puberdade masculina, tendo um desenvolvimento mais próximo do padrão feminino, tendo características físicas, força, massa óssea e tudo mais nos padrões similares ao feminino. Ainda assim as pessoas querem segregar essas mulheres trans de lá. Por quê? Porque, principalmente para as pessoas mais conservadoras, o problema não é as questões de justiça e segurança. O problema é a presença de pessoas trans em espaços histórica e socialmente ocupados apenas por pessoas cis. Isso é fato. Se fosse a questão da justiça, elas se preocupariam também com as questões de segregação de pessoas intersexos, segregações étnico-raciais e tudo mais. Mas enfim, passada essa crítica aqui, agora eu quero apresentar alguns estudos sobre as diferenças nas capacidades físicas de pessoas trans pós-hormonioterapia, em todas as perspectivas, tá? Só para deixar claro. E também sobre desenvolvimento e tudo mais. O primeiro estudo é sobre um grupo de homens e mulheres trans da Força Aérea dos Estados Unidos que foram submetidos à hormonoterapia. Foram analisadas suas diferenças de capacidades físicas com relação aos seus similares cisgêneros, tanto antes quanto depois da hormonoterapia. No grupo das mulheres trans, a hormonoterapia foi de 2 anos e no grupo dos homens trans foi de 1 ano. E foi comparado as diferenças antes e depois. Bom, no grupo das mulheres trans, antes da hormonoterapia, as mulheres trans
Foram 3 modalidades, foi flexão e abdominais, ambos realizados em 1 minuto, e corrida 2,4 km. Aqui o que conta é o tempo que demorou para chegar do início até a linha de chegada. E bom, antes da hormonioterapia, as mulheres trans superavam as mulheres cis em 31% nas flexões e 15% nos abdominais, e corriam 2,4 km 21% mais rápido do que as mulheres cis. Já os homens trans, antes da hormonioterapia, eles eram 43% inferiores aos homens cis nas flexões e 15% mais lentos que os homens cis na corrida. O estudo ele não informou a diferença nos abdominais pré-hormonioterapia, então aí eu não tenho como passar para vocês. Bom, depois da hormonioterapia, lembrando que entre as mulheres trans foi de 2 anos e nos homens trans foi de 1 ano, as diferenças entre mulheres trans e mulheres cis foram equiparadas, estavam iguais tanto na flexão quanto nos abdominais. Entretanto, as mulheres trans ainda superavam as mulheres cis em 9% na velocidade. Antes elas superavam em 21%. Em 2 anos de hormonioterapia, reduziu de 21% para 9%, ou seja, tirou 12%. Ou seja, não equiparou, mas diminuiu consideravelmente. Já no grupo dos homens trans, após 1 ano de hormonioterapia, as diferenças em flexão e corrida entre os homens cis e homens trans se acabaram. E os homens trans superaram os homens cis nos abdominais. Não informa o quanto que superou o estudo, mas superaram. Bom, o que esse estudo nos traz? É um estudo que mostra uma equiparação, uma diferença significativa das alterações das capacidades físicas pós-hormonioterapia. Ou seja, engana-se quem pensa que pessoas trans passando por hormonioterapia apresentam os exatos mesmos parâmetros de capacidade física do que os seus opostos cisgêneros, né? Mulheres trans, homens cis, homens trans, mulheres cis. Não. A força, as capacidades físicas mais das mulheres trans caem com a hormonioterapia, porque tira a testosterona que sustenta e faz a manutenção dessa força, e nos homens trans essa força sobe. Então não é a exata mesma coisa. E não só isso, um pequeno estudo brasileiro que analisou grupos de 8 indivíduos, sendo 8 de 3 categorias, 8 mulheres trans, 8 mulheres cis e 8 homens cis. As mulheres trans após a hormonioterapia, fazendo um link com as informações anteriores, e descobriu que as diferenças após 1 ano de hormonioterapia feminilizante, que aqui só analisou a hormonioterapia feminina, podem ser praticamente nulas. Se eu não me engano, o estudo indicou que as mulheres trans, após 1 ano de hormonioterapia, só tinham cerca de 31 kg de força de pressão, as mulheres cis tinham 28 e os homens cis tinham tipo 41, 45. Ou seja, é uma diferença significativamente maior. As mulheres trans elas ainda estão com uma força um pouco maior que as mulheres cis, mas é uma diferença bem pequena. E além disso, eu também tenho para mostrar para vocês aqui um estudo sobre desenvolvimento ósseo em mulheres trans durante a hormonioterapia cruzada que não passaram pela puberdade do sexo natal por bloqueadores, mostrando que esse desenvolvimento ósseo de pessoas trans após a hormonioterapia cruzada após bloqueadores, sem passarem pela puberdade do seu sexo natal, ele é equivalente aos seus similares cisgêneros, ou seja, indicando que a oferta de bloqueadores de puberdade para adolescentes trans que apresentem disforia acentuada, muito desconforto e que assim julgarem necessários, pode ser positivo para ajudá-los a serem mais facilmente incluídos caso desejem seguir carreira nos esportes e outras coisas, porque tem um desenvolvimento mais próximo dos seus similares cisgêneros. Então, de certa forma, tem uma coisa boa. Eu vou ver também se outro dia eu faço um vídeo aqui no canal sobre acompanhamento e tratamento com pessoas trans e tudo mais. É importante destacar também que não é a baderna que o Nicolas falou, né?
as pessoas trans nos esportes, elas não são que nem que ele falou, que coloca uma peruca, diz que é trans e pronto, pode seguir na carreira do seu gênero vivenciado. Não, tem que um tempo, acho que agora atualizou para 2 ou 3, algumas corporações colocam até 3 anos de hormonoterapia, acompanhamento médico, o tempo todo e tudo mais. Então, não é uma coisa simples como ele passou. Também é interessante destacar que, mesmo que hajam vantagens no grupo das mulheres trans, isso não é uma certeza que obrigatoriamente elas vão ter êxito nas categorias femininas de esportes. Por exemplo, tem um caso de uma menina cis, que eu vou deixar aqui do lado, que a família dela ia processar a escola porque era uma corrida, uma competição de corrida para conseguir bolsas em escolas, e na categoria feminina estava competindo uma menina trans. E a família dessa menina cis estava processando a escola por permitir que essa menina trans competisse na categoria feminina, indicando que ela teria vantagens, que estaria tirando chances das meninas cisgêneras ali presentes de conseguirem a bolsa escolar. Só que essa menina cis da família que estava processando ganhou a corrida, em primeiro lugar. Ganhou dessa menina trans, que ficou em segundo lugar. Então não necessariamente é uma certeza de um êxito. Porém, aqui vem a parte da crítica. Nós não podemos tapar os olhos para todos os lados. É um fato que boa parte, que são a maioria dos estudos, encontram que, apesar da força em mulheres trans pós-hormonioterapia decair com a hormonioterapia, ela continua em parâmetros significativamente superiores às mulheres cis após a hormonioterapia. Não só a força, mas densidade óssea, a altura não muda, obviamente, e tudo mais. Pelo menos até 36 meses ou 3 anos de hormonioterapia, que é o tempo máximo que os estudos de maior confiabilidade até o momento estudaram. Então eu acredito que seja uma coisa que tem que ser mais estudada, estudos com mais tempo, para ver se eu recomendaria estudos com 5 anos, com as cortes mais analisadas tempo a tempo e tudo mais, para ver as variações com o tempo. Eu acredito que seja uma coisa que ainda tem muito que ser analisada. Mas enfim, o que eu quero passar com isso é o seguinte: a gente, por conta disso, não é uma coisa que tem um consenso, tem estudos que indicam que sim, tem estudos que indicam que não. A gente não pode tacar pedra para todos os lados. A gente não pode colocar as pessoas trans como inimigas, querer enxotá-las todas de lá à força, falar os seus corpos não pertencem aqui, não sei o que. Mas ao mesmo tempo, mulheres cis, principalmente as mulheres cis atléticas, né, que estão na área de esportes e têm mais força para falar, eu não acredito, e acredito que a maioria das pessoas não devem acreditar, que elas devam ser acusadas de transfóbicas simplesmente por questionar a participação de mulheres cis que passaram pela puberdade masculina, ainda mais mulheres cis que competiram na categoria masculina contra rivais masculinos, tendo um treino muito mais forte nas suas competições, porque acredito eu, pelo menos, que boa parte delas, quando fazem isso, não estão fazendo uma negação da feminilidade ou da mulheridade das mulheres trans. Então, estão apenas levantando uma questão importante a respeito da justiça e até mesmo segurança para com elas, por um espaço que elas lutaram muito para conquistar. Até porque, vamos combinar, gente, a gente tem que olhar para isso com mais cautela, porque imagina casos como o da Fallon Fox, que não só teve um êxito muito grande, como causou fraturas cranianas numa oponente numa luta. Se esses casos continuarem acontecendo em grande parte, para que eles vão servir além de criar munição para a extrema-direita reacionária discursar contra a comunidade de pessoas trans? Falar que pessoas trans são uma ameaça, não sei o que, homens que se acham mulheres, agredindo mulheres na competição, tirando o êxito delas e não sei o que, levando elas para o hospital. Para que isso vai servir? Só para isso, né? Então a gente precisa analisar segundo a ciência, segundo os estudos, cobrar dos institutos para que eles façam de forma a respeitar a dignidade das pessoas trans, sim, mas ao mesmo tempo tornar as coisas mais justas e seguras possíveis, sim, embora seja impossível a gente deixar tudo 100% equiparado, como eu falei, porque nossos corpos, fisicamente falando, são diversos, mas a gente tem que levar em consideração todos os pontos. Eu não estou dizendo que as mulheres trans deviam ser todas enxotadas da categoria feminina. Eu estou dizendo que o posicionamento das mulheres cis também deve ser levado em consideração e que a gente deve olhar todos os pontos, mas não querer fazer
pânico moral com essa questão. A gente deve querer prestar atenção em todos os pontos e considerar todas as vivências. Até porque, na minha concepção, se você diz apoiar a segregação de pessoas trans nos esportes pelo posicionamento da justiça, da segurança e não sei o que para com as mulheres cis, você deveria apoiar também a segregação de pessoas intersexos, de pessoas negras, pessoas brancas, diferenças étnicas que também têm diferenças físicas que se revelam como resultados nos esportes, porque a massiva maioria dos campeões mundiais de atletas de campeões mundiais de corrida são negros e de natação são brancos por conta das diferenças biológicas. E ao mesmo tempo você não deveria ter essa mesma visão para com mulheres trans que não passaram pela puberdade do sexo natal, logo que tiveram um desenvolvimento físico o mais próximo possível, muito equivalente ao das mulheres cisgêneras. Tirando algumas poucas categorias como a altura, que provavelmente deve ter continuado seguindo o crescimento da estatura no padrão masculino, levando-se em consideração que o principal hormônio que atua no crescimento corporal é o GH, que é produzido pela hipófise e não pelas gônadas. Mas enfim, passado isso, se você apoia a segregação justamente pelo fator de justiça e segurança, você deveria ser coerente e apoiar todas as segregações e esse fator das mulheres trans que não passaram pela puberdade masculina e tudo mais. Porque se você só apoia a segregação de pessoas trans de nenhum dos outros grupos, incluindo mulheres trans que não passaram pela puberdade masculina, logo possuem um desenvolvimento físico muito próximo do padrão feminino cisgênero, desculpa, mas o seu problema não é a questão da justiça e segurança. O seu problema é a presença de pessoas trans em espaços ocupados histórica e socialmente apenas por pessoas cisgêneras. E isso, sinto muito, meu amigo, mas é sim transfobia. Mas também tem a crítica para com a comunidade trans identitária, que deveria olhar a visão das mulheres cis sim, considerá-las sim e olhar a perspectiva delas sim, porque um destaque muito desproporcional de pessoas trans femininas nos esportes e até mesmo casos de violência e internação, como o caso da Fallon Fox, só mancham a imagem da comunidade trans. Então não é só uma coisa da questão da justiça com relação às mulheres cisgêneras, mas também a questão de manter a imagem das pessoas trans, porque como eu disse no meu último vídeo, pessoas LGBTs infelizmente não têm o direito de errar. Qualquer micro erro que a gente comete é razão para a extrema direita generalizar a gente. Mas enfim, falando isso, também teve outras poucas questões que ele falou no vídeo. Ele falou questão de concursos de beleza, isso eu nem sei muito o que eu falar. Acho que eu vou deixar tipo o vídeo da Dione Freitas falando a respeito do caso da Ângela Ponce, a Miss Espanha, uma mulher transexual que sofreu transfobia e tudo mais, e ela fale por vocês, porque tem muito nem o que falar isso, né, gente? Falando que as mulheres cisgêneras estão perdendo lugar para as mulheres transgêneras, até porque 0,4 a 0,8% da população pode ocupar 100% do espaço em concurso de beleza, que é algo relacionado apenas à aparência, de uma população que representa 48%. Realmente é uma coisa assim, tá ocupando tudo, vai totalidade. Não tá nem só reivindicando o espaço naquele ambiente também. Mas enfim, falando isso, eu fiz esse vídeo aqui para tentar desmistificar alguns pontos, para tentar trazer umas perspectivas mais de acordo com a ciência, com as pesquisas, com o dado empírico, para tentar também trazer uma perspectiva de como essas pessoas são desonestas, porque esse Nicolas Ferreira, como eu falei, ele é desonesto. Ele já sabia de informações sobre pessoas intersexuais, sobre a diversidade, a ciência que tem sobre a questão trans e tudo mais, mas mesmo assim ele ignora. Por quê? Porque ele é desonesto. Ele sabe que a maioria das pessoas não sabe dessas informações, porque você é sério, gente. Se vocês tivessem que chutar uma porcentagem da população que sabe dessas informações que eu trouxe nesse vídeo, quantas vocês chutariam? Provavelmente inferior a 1%, né? Porque são informações que não são dissipadas. A mídia não dissipa, a política não dissipa, as escolas não dissipam. Então eles se aproveitam que a população é ignorante, que a população tem informações sobre esses quesitos para criar
pânico moral e para pintar a imagem da comunidade como inimigos do bem-estar social e fazer as pessoas odiarem ainda mais a gente. É simplesmente por isso. E é por isso que essas pessoas são, por exemplo, contra a educação sexual, estudos de gênero e sexualidade nas escolas. Não por ser ideologia de gênero, esquerdista, doutrinação esquerdista, não sei o que no caso não é. Assistam esse vídeo do canal Curiosamente que você vai entender o que é educação sexual. Mas enfim, eles são contra a educação sexual na escola porque eles sabem que se for incluído educação sexual nas escolas, vão ser passadas para as crianças desde cedo informações científicas como essas e tantas outras que eu passo aqui no canal. E as crianças vão ter informações a respeito das diferenças que existem, que não são aberrações, que devem ser respeitadas, consideradas e tudo mais. E assim vai ser mais difícil para eles manipularem essas crianças com teoria da conspiração e pânico moral. Vocês entenderam? Dito isso, tentei ser o mais didático possível, o mais breve, acaba que não dá muito, mas é isso. Até mais, e se eu tiver que voltar aqui, vai ser para bater mais. Tchau.